O nosso protagonista se chama Pierre, um jovem relativamente bonito, nunca teve problemas com garotas, tímido mas com muita saúde. Tinha uma namorada muito bonita, Eliana, a mais disputada entre os jovens da sua cidade. Morena, 1,70 m de altura, seios fartos, cabelos compridos e encaracolados. Mesmo sabendo que poderia ficar com os meninos mais ricos da sua cidade, ela ainda preferia Pierre, que ainda morava com a mãe e não tinha sequer um emprego fixo. Tudo se encaminhava para ser somente mais um dia comum na semana. Pierre buscava Helena todos os dias na sua escola, no fim da tarde levava a moça para casa, e lá ficava até a hora de dormir. Era assim todos os dias, desde que começaram a namorar, cerca de 6 meses atrás. Mas esse dia aconteceria algo que mudaria a história daquele jovem casal para sempre. Um jovem drogado abordou o casal na volta para a casa da moça, pedindo algum trocado, eventualmente para comprar mais drogas. Pierre odiava tal atitude. Ele odiava mendigos e trombadinhas que pediam dinheiro nas ruas, e ignorou o tal mendigo, mandando-o trabalhar. Mas não imaginava que o tal mendigo estaria armado e muito drogado. Sem pensar duas vezes, disparou contra a barriga da sua namorada Eliana, que morreu ali mesmo, de mãos dadas com ele. Muito desesperado e assustado, Pierre viu o menor correndo com a arma na mão, mas não sabia se corria atrás dele para vingar a morte de sua namorada ou ficava e tentava reanimar a moça, mesmo sabendo que seria em vão. O jovem rapaz de 21 anos ficou sem chão, não sabia se gritava por socorro, chorava, corria e acabava com a miserável vida do cara que matou sua menina. Aquele jovem que sempre teve um bom coração, sempre ajudava e nunca reclamava a ninguém, começava a se transformar. O ódio tomou conta do seu coração em segundos. Mas essa trágica história tinha apenas começado. Pierre não poderia prever o que ainda estaria por vir. Passado 3 dias do trágico fim de sua garota, Pierre não pensava em outra coisa, a não ser encontrar aquele que tirou a vida de sua namorada diante de seus olhos. Em toda sua vida, Pierre nunca tinha pensado em coisas relacionadas à tortura. Ele não queria matar, queria torturar. O ódio que Pierre sentia só existia em desenhos que eu mesmo gostava de assistir, mas aquilo era real. Os planos, os desejos e pensamentos para o futuro tinham ido por ralo abaixo. Tinham acabado, e ele queria apenas vingança. Menos nervoso, Pierre decide passar uns dias em outra cidade, na casa de sua avó, depois de saber que o jovem que matou sua namorada morreu na noite do tal acontecimento. Uma briga com seu pai, disputando 100 gramas de cocaína, foi o suficiente para o jovem mendigo morrer com um tiro na cabeça. Toda essa reviravolta em tão pouco tempo na vida desse rapaz sequer tinha começado. Alguns dias passados na casa de sua avó, ele recebe a notícia que seu irmão mais novo, Fred, 15 anos, havia morrido na noite passada. O mais impressionante é que o motivo da morte do jovem seria desconhecido. Segundo as pessoas que estavam com ele no momento, ele teria zombado da existência de Deus, fazendo piadinhas e rindo delas mesmas. Alguns segundos depois, seu corpo foi envolto por chamas e sumiu completamente em meio aos seus gritos de desespero. Uma cena aterrorizante, jamais vista por alguém, que jamais será esquecida por aqueles que viram o ocorrido. Pierre sai de casa de sua avó e vai até a rua, pensar um pouco em sua vida e chorar a morte de seu irmão. Mas distraído não percebe que a cidade está um caos. Pessoas correndo, gritando, fugindo com suas famílias, carros batendo, pessoas sendo atropeladas. Pierre só percebe o que está acontecendo quando uma pessoa é assassinada a tiros na sua frente, quando sai correndo com uma televisão roubada de uma casa ali perto. Pierre se assusta e volta para a casa de sua avó. Chegando lá, ele se depara com ela caída no chão, passando mal. Ela tinha acabado de presenciar o assassinato de muitas pessoas de sua janela. Como ela era uma senhora de muita idade, não aguentou ver essas cenas e teve um problema no coração. Suas últimas palavras de vida foram no colo do seu neto, Pierre. Ele tentou socorrer sua avó, mas ela apenas falou: "Tome cuidado, meu filho." Pierre saiu correndo. Sem tempo para poder chorar todas essas mortes, saiu querendo entender o motivo de todos esses acontecimentos. Por que todas aquelas pessoas estavam correndo? De que elas estavam fugindo? Antes de chegar na rua, ele se deparou com seu primo Jean, de apenas 6 anos, que estava em choque, em pé, totalmente banhado por sangue, parado sem nenhuma expressão facial, com um olhar fixo no portão de acesso à rua. Pierre tenta conversar com o garoto, mas foi em vão. Ele tinha acabado de ver sua família inteira morrer instantaneamente. Todos assustados, todos correram e foram atropelados por um caminhão. O pequeno Jean sobreviveu por ser pequeno, a roda não o acertou. Ele então pede para o garoto ir para casa, tranca o portão e deixa o garoto lá dentro. Ele fica exatamente como encontrou, totalmente instável. Parece que a criança tinha morrido por dentro, estava ali só o corpo. Chegando à rua, Pierre para e observa ao seu redor, querendo entender o que está acontecendo. Ele via pessoas correndo sem rumo, algumas pessoas com pequenas malas de roupas na mão, algumas somente com roupa do corpo, indo embora para algum lugar.
fugindo de alguma coisa que nem eles sabiam o que era ao certo. O céu começava a escurecer. Um dia lindo e claro de sol se transformava em uma tenebrosa tarde. O céu tomava um ar estranho, nuvens avermelhadas começaram a se formar, e o caos cada vez mais intenso. Uma cena chocante aconteceu enquanto Pierre observava o acontecido. Duas crianças foram atropeladas por uma moto, e a mãe delas, desesperada, tentava juntar os pedaços de seus filhos em um ato de fazer voltar seus filhos a viverem. Pierre jamais vai esquecer a cena em que uma mãe tentando colocar as tripas de volta na barriga de seus pequenos filhos. Mais à frente, Pierre observa um grupo de pessoas religiosas, com bíblias na mão, julgando tal acontecimento como o fim do mundo. A tão esperada volta de Jesus Cristo. Estavam ali cerca de 50 pessoas amontoadas, orando e pedindo perdão por seus pecados, esperando a volta do Senhor, mas ele não apareceu. As pessoas imploravam, choravam, clamavam o nome dele, atos totalmente em vão. Pierre não conseguia pensar em nada. Há uma semana atrás ele vivia uma vida normal, e agora ele perdeu todos de sua família, e o mundo está se acabando. Ele ao menos sabe o que está acontecendo. Ele não sabe se chora a morte dos seus familiares, não sabe se ajuda as pessoas no meio da confusão, não sabe o que fazer, não sabe o que pensar. Nenhum sentimento habitava o coração dele no momento. Ele ficou vazio por alguns instantes naquele novo mundo, o mundo onde só habitava o medo e a desordem.